tema do nosso vídeo desse período vai ser função exponencial. Vamos relembrar algumas regrinhas das potências e ver alguns assuntos da função exponencial. O primeiro, a gente vai ver algumas regras da potência. Que tem um tema de potenciação, que é uma operação matemática, baseada em um produto, na qual todos os fatores são o mesmo número real. No caso, um exemplo, 3 elevado a 3, então eu pego a base, que é o 3, está elevado a 3 o expoente. Então, eu vou repetir a base, a quantidade, multiplicando por ela a quantidade que o meu expoente está dizendo. Então, fica 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu multiplico aí a base 3 vezes, que vai me dar o resultado 27. Um outro exemplo, 7 elevado a 4. Então, fica 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, a base, que é 7, eu vou multiplicar ela 4 vezes. Aqui, ó, multiplica, vai multiplicando 7 vezes 7, o resultado multiplica vezes 7, o resultado multiplica vezes 7. Então, aqui no caso, eu peguei esse produto aqui, e transformei aqui na potência, 7 elevado a 4. Não fiz igual o primeiro exemplo aqui. Então, esse número real, que se repete aqui no caso 7, a gente chama de base da potência. E esse 4 aqui em cima, a gente chama de expoente, certo? Então, quando eu tiver um número elevado a outro número, eu vou dizer que eu estou trabalhando com potência. O próximo ponto é potência de expoente inteiro, que é isso. Aqui eu coloquei a explicação do jeito que está lá no nosso livro. Seja A um número real, no caso esse A vai ser a base, e N um número inteiro. Então, o N aí vai ser o nosso expoente, certo? Aqui eu coloquei as 4 regrinhas principais da potência. No caso, eu tenho qualquer número, certo? Positivo, negativo, fração, qualquer número. Elevado a 0, a resposta vai ser 1, independente do valor, tá bom? Mas, para que isso aconteça, o A tem que ser diferente de 0. Então, não pode ser 0 elevado a 0. Não pode, tá? Mas se for 1 elevado a 0, se for menos 1/3 elevado a 0, raiz de 2 elevado a 0, todos eles vão ser, aí no caso, menos 5 elevado a 0. Então, qualquer um desses valores, se for diferente de 0, o resultado é 1. A outra propriedade é A elevado a 1 igual a A. O que quer dizer? Se eu tenho um número qualquer elevado a 1, a resposta é o próprio número, a própria base. Se eu tiver aqui num exemplo, tenho menos 2 elevado a 1, então minha resposta é menos 2. A resposta vai ser a própria base. Aqui, ó, 7 elevado a 0 é 1, certo? Então, independente aqui do valor, sempre vai ser 1, se for elevado a 0. A outra propriedade, A elevado a N igual, isso aqui foi o caso, que eu expliquei agora há pouco. Se eu tenho uma base elevada a um determinado expoente, eu vou multiplicar essa base por ela, a quantidade que o meu expoente está me dizendo, certo? Para N maior que 1, no caso, o expoente aqui, se for 2, 3 e assim sucessivamente, maior que 1, tá bom? Por quê? Porque se for 1, vai ser a própria base.
Então, tem que ser, né, maior do que 1. O exemplo aqui 2 elevado a 3. Aí eu pego e multiplico. 2 é a base, 3 é o expoente. Aí 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Multiplica e dá o resultado. A outra propriedade, e requer muita atenção, é essa daqui. A elevado a menos n. Quando você tiver uma base com expoente negativo, você vai transformar em uma fração. O numerador sempre vai ser 1, independente do valor que você tem aqui, da base do expoente, independente do valor da base do expoente. Sempre o numerador vai ser 1, dividindo por essa base com o expoente positivo. Então, o expoente vai ficar só aqui embaixo, né, na base, não vai ficar no numerador. Essa base aqui não pode ser 0, né? Então, por isso que eu tenho observação. Se A for diferente de 0. Um exemplo que eu peguei aqui, 4 elevado a menos 2, né? O A é 4, então eu vou aplicar a regra, porque 4 é diferente de 0. Então, 4 elevado a menos 2, como é que fica? 1, né? Como eu falei aqui, 1 no numerador, dividindo por 4, ó, com o expoente não tá menos 2, então vai ficar 2 positivo. Então, fica 1 sobre 4 elevado a 2. Repete o 1 e calcula aqui embaixo, ó, 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, certo? E se vier uma fração com expoente negativo, faz da mesma forma, tá bom? Aí aqui, ó, 1, e pega a fração e tira o negativo do expoente e ele fica positivo. Lembrando que, como você tem uma fração aqui, né, elevado a uma potência, você tem que calcular tanto o numerador aqui da fração, como o denominador, certo? Repete 1, aí fica 7 ao quadrado e 3 ao quadrado. Como aqui eu tenho um numerador dividindo por uma fração, eu vou repetir esse 1 e vou multiplicar pelo inverso dessa fração. Eu vou inverter essa fração aqui, ó. Não tá 49 sobre 9? Fica 9 sobre 49. Aí eu multiplico 1 vezes 9, deu 9, e repito o 49 embaixo. Não dá para simplificar. Se você for simplificar, ó, vai voltar para cá. Só que é invertido, né? No caso, vai dar essa fração aqui do início, ó. Se você simplificar aqui, tá? Então, você deixa esse resultado. Aqui, nós temos, fora as regrinhas lá das potências, nós temos as propriedades. Essas propriedades vão nos ajudar muito a gente resolver a questão das equações, né, exponenciais, certo? Então, vamos aqui. A primeira propriedade, né, P1 aqui, que é a primeira propriedade. Eu tenho aqui, ó, duas bases igual, no caso, 7 ao quadrado e 7 elevado a 3. O 7 aqui, ó, são as bases, estão iguais. Entre essas bases, eu tenho uma multiplicação, o pontinho aqui, ó. Então, se eu tiver duas bases aqui, né, ou mais iguais, e entre elas for uma multiplicação, eu vou somar, ó, os expoentes. Então, eu somo aqui 2 mais 3. Então, fica 7 elevado a 5. Se pedir para você aplicar a propriedade de calcular, aí você faz, né, o cálculo aqui e bota o resultado, tá bom? A propriedade 2, eu tenho duas bases iguais aqui, ó, que é o 2, e os expoentes 5 e 3. Entre essas bases, entre essas duas potências aqui, eu tenho uma divisão. Então, eu vou repetir a base, só coloco a base uma vez, né? Você tem duas, aí só bota uma. E subtrai, diminui os expoentes, no caso aqui, 5 menos 3, que vai dar 2, fica 2 ao quadrado. A terceira propriedade
eu tenho uma base com um expoente dentro do parênteses e fora do parênteses tem outra potência. Então, eu vou multiplicar esses dois expoentes aqui em cima. Então, repete a base, 2, e multiplica os dois expoentes. 2 vezes 3 dá 6. A quarta propriedade, eu tenho duas bases aqui dentro do parênteses, que são diferentes, né? O 2 e o 3 são diferentes. E eu tenho um único expoente. Então, eu coloco esse expoente na primeira base e na segunda. Aí, como é que você vai calcular? Faz a aplicação desse resultado aqui, né? Calcula essa potência, aí repete o sinal de multiplicar, calcula essa potência e por último você multiplica os dois resultados e finaliza. Aqui eu tenho uma divisão de potência, né? No caso, eu tenho 2 dividido por 3 elevado ao quadrado. Esse quadrado que está aqui fora, tanto vai para o 2, para o numerador, como vem para o 3, para o denominador. Aí você faz da mesma forma que fez na daqui da multiplicação. Calcula a potência aqui em cima, calcula aqui embaixo. Se der para dividir um pelo outro, divide. Se não, você pode deixar o resultado que deu, ou se der para simplificar, simplifica. Chegamos no nosso assunto principal, né? A função exponencial. O que é essa função? O porquê da gente ver a questão das potências antes da função. Porque essa função exponencial é uma base elevada a um expoente. Só que o expoente dessa função é x. A gente viu nas outras funções o x, né, que é a incógnita do lado do número, né, dos números. Aqui é uma função exponencial, então vai ficar uma base elevado a x. Que essa base, né, tem que ser diferente de 1. Por isso que tem aí os reais, né, com asteriscos em positivo, que está dizendo que o A pertence, né, ao conjunto dos reais positivos. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, que a base tem que ser diferente de 1, né? Então, os exemplos aqui, ó. F de x, né, porque é a simbologia de função, f de x igual 2 elevado a x. O 2 é a base, ó, que é o A, tá? Então, é diferente de 1, então é uma função exponencial. Outro exemplo de função exponencial, g de x igual a 5 elevado a x. O 5 também, né, é diferente de 1. H de x, aqui, ó, 1/4 elevado a x. Esse 1/4, né, é diferente de 1, então, também é uma função exponencial. Então, nem toda vida vai vir só o número, né, assim, bonitinho, simples, mas também pode vir com fração. Reconhecendo essas funções, nós temos o gráfico. O gráfico da função é também uma curva, né? Igual que a gente viu lá da função quadrática. A gente constrói ele da mesma forma que a gente viu na função afim, na função quadrática. Constrói aquela tabelinha, lança os valores para x em cima da lei da função que ele vai lhe dar. E você vai achar o valor do y e depois você traça os pontos no plano cartesiano e traça aí essa curva, certo? A curva, ela não vai ficar aquele Uzinho, né, bem feitinho a curva, bem o U mesmo, como fica da função quadrática. Por quê? Porque a gente não lança muitos valores e também depende muito da função que ele nos der, certo? Então, vamos lá.
um exemplo de como se constrói o gráfico da função. Como a gente também viu que tinha na função afim, na função quadrada, que o gráfico, né, pode ser crescente ou decrescente, na função exponencial também da mesma forma, tá bom? Como é que eu sei que é uma função, vai ser para que lado, né, vai a minha curva e se o gráfico é crescente ou decrescente? Ele vai ser crescente quando a base for maior que 1. No caso aqui, ó, a lei da função que ele me deu, y, ou pode ser, né, f de x, igual a 2 elevado a x. A base aqui é 2, ó, e 2 é maior do que 1. Então, se a base aqui for maior do que 1, eu já sei que a minha função é crescente. E ela vai estar, ó, para esse lado, vai estar subindo, né? Então, aqui eu peguei os valores para x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Peguei valores positivos e valores negativos, e o 0, né? Quiser marcar menos ponto, não tem problema, pode, mas o ideal é que marque no mínimo uns 4 pontos, para poder você ver essa curva, tá? Então, aí aqui substitui, ó, esse x que tá aqui em cima do 2, ó, é justamente esses valores aqui que você vai colocar, ó, e você vai achar o valor de y, tá bom? Aí marca os pontos aqui no plano cartesiano. O primeiro, 2 elevado a menos 3, como fica, ó, o expoente negativo, usa lá nas propriedades que a gente viu, né? Coloca o numerador 1 e o 2 elevado a 3, né? Se você quiser colocar assim um parênteses, como o numerador é 1, sempre vai dar 1, né? Mas se você quiser deixar esse 3 aqui em cima do 2, também não tá errado, tá certo. Então, fica 1 sobre 8. O outro, 2 elevado a menos 2, faz a mesma forma. 1 sobre 2 elevado a 2, que vai dar 1/4. E assim a gente vai achando, ó, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1, 2, né, que é a própria base. É justamente aquelas regrinhas lá que a gente viu no início. Marca os pontos aqui, ó, e você traça essa curvinha, certo? E o gráfico decrescente é quando os valores ficar entre 0, né, for maiores que 0 e menores que 1. Então, ficar entre o 0 e 1 vai ser, né, aí decrescente. Aqui no caso, ó, a lei da função que ele usou, 1 sobre 2 elevado a x. 1 sobre 2, se eu dividir 1 por 2, é 0,5. Então, 0,5 está entre o 0 e o 1, né? Então, é maior do que 0, mas é menor do que 1. Então, aí eu já sei, ó, aqui pela lei que ele me deu, ó, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Como eu sei que 1 sobre 2 é menor do que 1 e está entre o 0 e 1, né? Então, eu sei que vai ser uma função decrescente. Aí faz a mesma forma, constrói a tabelinha. Aqui eu usei os mesmos valores lá da outra, né? E achei o valor, né, do y, traça os pontos aqui no plano, ó. Então, o gráfico já vai para o outro lado, né? É saindo aqui do x e subindo para o y. Ou pode ser aqui na parte de baixo também, né? Depende dos valores que a gente vai utilizar aqui. Então, função crescente quando o a, no caso, né, que é a base, for maior do que 1. E função decrescente quando o a, que é a base, né, for ficar entre 0, maior do que 0 e menor do que 1, ficar entre o 0 e 1, tá bom? E, por último, aqui o nosso ponto é a equação exponencial.
Essa equação vai pegar justamente aquelas propriedadezinhas que a gente viu lá no início, sobre as propriedades das potências. Porque é uma equação que vai envolver, né, a variável x, a incógnita, né, num expoente, porque é uma função exponencial, né, a gente já está trabalhando aí com potência, e o expoente é a variável, é o x. E a gente pode trabalhar mais de uma potência, no caso, mais de uma base positiva e diferente de 1. Então, vamos lá. Os exemplos que eu coloquei, só 2 exemplos aqui. A primeira, né, coloquei 5 elevado a x igual a 25. As minhas bases aqui, que é o 5 e o 25, estão diferentes. Então, para você resolver a equação, você tem que olhar se as bases estão iguais. Se tiver, cancela as bases e olha quem sobrou lá em cima, certo? E resolve o restante. Se tiver diferente, como é o caso aqui, você pega esse 25 e fatora. Fica 5 elevado a 2. Então, aqui eu igualei, ó. 5 e 5 estão iguais. Cancela esse 5 e sobrou quem lá em cima? X igual a 2, ó. Achei o resultado da minha equação. A outra, a gente tem que primeiro aplicar as propriedades, ó. Se eu tenho uma base e meus expoentes estão somando, é porque as minhas bases elas estavam multiplicando. Aí, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Peguei esse primeiro aqui, ó, e coloquei aqui. Aí, repete sinal de menos. Aqui, ó, do mesmo jeito, tá somando? Então, as bases estavam multiplicando. Fica 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2, igual a menos 54. Repete o valor do outro lado. Agora, as bases estão tudo iguais desse lado. Desse não está. Calma. Aqui eu vou colocar primeiro, ó, 3 elevado a 1 dá quanto? 3. E 3 ao quadrado, 9. Esse 3 elevado a x e 3 elevado a x eu vou colocar em evidência. Eles são iguais, né? Então, eu coloco ele aqui, ó, só uma vez. E o 3 menos aqui, ó, 9 eu vou botar dentro de um parênteses. Quando eu subtrair aqui, dá menos 6, certo? Coloquei aqui embaixo do menos 54, ó. Menos com menos vai dar mais, né? Aí, aqui divide 54 por 6, dá 9. O 3 elevado a x igual a 9, as bases estão diferentes. Faz o mesmo que a gente fez aqui, ó. Esse 9 eu fatorei, deu 3 ao quadrado. Então, fica 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. As bases estão iguais, cancela as bases e coloca o que sobrou lá em cima, ó, x igual a 2. Então, se vier uma equação nesse estilo aqui, você vai observar os expoentes, ó. Se estiver somando, você transforma aqui, ó, na multiplicação. Se estiver subtraindo, você transforma na divisão. E coloca uma base em evidência e calcula o restante. E por último, se não ficar aqui, ó, igual, você fatora. Ficou igual? Cancela os expoentes aqui, ó, que vai ser o resultado no final, certo? Então, bons estudos. O nosso assunto é fácil. Se dediquem e façam ótimas atividades.